com o reitor da Universidade Federal Estadual de Roraima, o professor Dr. Cláudio Travassos, e com o vice-reitor, Edson Damas, da Universidade Estadual de Roraima. É claro, o assunto inicial dessa abordagem nossa aqui tem que começar pelas notas, né, conseguidas pelo curso de medicina, naquele exame de avaliação de cursos de medicina, ENAMED, né, que pontuou a universidade, o curso de medicina da universidade, com a nota 2, que é uma nota sofrível. E, evidentemente, essa nota ela vem acompanhada de ameaças do MEC, né, de tomar providência contra as instituições, não é só contra a UER, é contra as universidades, as instituições que não pontuaram adequadamente, né, nesse exame, com ameaças de reduzir o número de vagas ofertadas, de suspender vestibular, enfim, uma série de possibilidades. E aí a gente entendeu que era hora de entrevistar a administração superior da UER. A gente vem acompanhando, né, as mudanças na UER. Fica bem claro que a atual administração ela vem despolitizando, né, tirando os ranços do partidarismo da universidade. E isso, evidentemente, desagrada. Isso desagrada e vem consequências. Mas, professor Cláudio, surpreendeu a administração da UER essa nota do curso de medicina? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Getúlio. Bom dia aos ouvintes. Em parte, claro que sim. É a segunda avaliação que o curso passa, é um curso que está agora com a terceira turma se formando, e surpreendeu porque a primeira nota da primeira turma que foi avaliada foi uma nota 4, uma nota similar ao curso de medicina da Federal, que já é um curso antigo. Então, a mesma surpresa que nós tivemos, uma surpresa feliz de ter a nota 4 nessa primeira turma, nós tivemos agora uma surpresa infeliz de ter a nota 2 nessa segunda turma. Essa diferença de 4 para 2, em parte, significa que existe, primeiro, um desequilíbrio, talvez, entre as turmas. Isso a gente ainda vai avaliar de uma maneira mais clara, inclusive por conta do que a gente sabe que está sendo investigado em relação a parte dessa turma ou dessas turmas não terem entrado pelo vestibular normal. Já existe uma investigação em andamento, o primeiro caso já foi apurado, inclusive essa apuração do MP vai obrigatoriamente gerar uma sindicância interna. Então nós definitivamente com esse fato vamos poder tentar mensurar o que aconteceu nas turmas anteriores a 2024, lembrando que em 2024 foi o primeiro concurso vestibular feito exclusivamente por uma banca externa, foi o Sebrasp que fez, então todo o processo ficou sob o Sebrasp, não tivemos nenhum problema, mas anteriormente os vestibulares eram feitos ou exclusivamente pela Comissão Permanente de Vestibular e Concursos ou parcialmente usando uma prova da VUNESP ou do próprio Sebrasp. E da maneira como era feito, pode realmente ter acontecido de que algumas vagas tenham sido direcionadas. Vamos dizer, esse boato já existia, mas agora definitivamente com essa investigação do MP ficou comprovado que esse acontecia.
Obviamente que um vestibular seletivo, meritocrático, como é o de medicina, dando um exemplo do ano passado, que foram mais de 80 candidatos por vaga, a gente sabe que em condições normais, os melhores vão entrar. Agora, se você tem algumas vagas que são ocupadas por pessoas que possivelmente não passariam no vestibular normal, essas mesmas pessoas serão as que vão fazer o exame do ENAD. Não dá para a gente afirmar que isso aconteceu, né? Mas com certeza isso levanta um sinal de alerta, e com a sindicância sendo feita e com as medidas que a Pró-Reitoria de Ensino vai fazer em relação às variáveis que compõem o concurso, a prova do ENAD, nós vamos criar um planejamento, inclusive que não vai valer somente para o curso de medicina, mas para os outros 24 cursos. Nós vamos criar uma forma de acompanhar, aplicando simulados do ENAD pela instituição, e para a gente conseguir realmente ter um diagnóstico das diferenças de um curso para outro, de uma turma para outra. Claro que medicina, direito e enfermagem, que são os cursos mais concorridos, têm mais visibilidade, mas isso acontece nos outros 24 cursos também. Bom, deixa eu fazer uma pergunta ao Dr. Edson Damas pela formação jurídica dele. Feita a sindicância, transformada pode ser até em PAD, né? Há a possibilidade de punição pelos que causaram as eventuais fraudes, ou pelos que delas se beneficiaram? Bom dia. Bom dia, professor Getúlio, bom dia ao nosso reitor, aos ouvintes da Rádio Folha FM. Nós vivemos, não é novidade para ninguém, né? Dentro da universidade é um processo administrativo interno de apuração diante do que a imprensa tem noticiado, operações da Polícia Federal, né? Procedimentos instaurados dentro do Ministério Público. O que se apura nesses órgãos externos de controle, né? Particularmente Polícia Federal e Ministério Público, são ações que vão repercutir no campo penal, né? Criminal e também de improbidade administrativa. E compete a nós, né, dirigentes, que ocupamos cargos da administração superior, diante desses fatos, né, que a gente acaba tomando conhecimento por intermédio desses órgãos externos de fiscalização, a instauração de procedimentos internos na esfera administrativa. Então, em que pese, né, esses órgãos cuidarem, né, da esfera judicial, particularmente o âmbito criminal e improbidade administrativa, nós da administração superior necessariamente, é uma obrigação nossa, inclusive sob pena de nós também respondermos por improbidade administrativa, né, omissão e né, uma série de consequências para a atual administração, é obrigação nossa também instaurar no âmbito interno sindicâncias, né? Sindicâncias para juntar elementos mínimos indiciários, né? Que lá no final, se eventualmente, né, se apontar e a gente conseguir apontar essas irregularidades e individualizar condutas de servidores, instaurar o PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Esse PAD, diferentemente da sindicância, a sindicância ela é mais inquisitorial, não necessariamente existe a obrigatoriedade de ouvir essas pessoas indicadas, mas a gente está tomando todo cuidado na sindicância, mesmo na sindicância ouvir todo mundo. Mas no PAD aí sim será dado o direito de defesa para todos, né? Todos têm o direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. E se eventualmente, no final, né, existe uma comissão de sindicância, uma comissão processante dentro do PAD, essa comissão ela elabora um relatório final
conclusivo, é um relatório onde eles vão apontar elementos e fazer sugestões de pena e encaminha-se para o reitor. E aí o reitor quem decide. E também em relação à pena. Então, aí nós temos várias graduações de pena, desde a advertência verbal, suspensão e tal, até a pena realmente capital, que é a demissão do servidor público, bem do serviço público. Mas tudo isso para dizer que estamos fazendo. Muitas vezes a sociedade e amigos cobram celeridade, mas a gente está fazendo com muita cautela, né? Um trabalho extremamente técnico, assentado, tendo como base documentos, né? Auditando documentos, para que efetivamente, né, se comprove ou prove alguma coisa, para aí sim tomar as medidas, né? Mas isso está sendo feito, porque depender da administração superior, será feita, né? Que pese toda, né? São colegas, são nossos colegas, mas nós temos que apurar e temos essa missão. E isso será feito, isso eu garanto e prometo para vocês. No que se refere aos beneficiados, o que pode ser feito? Os servidores públicos que forem beneficiados, né? Se eventualmente, no caso do vestibular, né? E tal. Se eventualmente se comprovar que alguém foi beneficiado, existe até a possibilidade, talvez, de desligamento do curso, né? Ao final do processo, né? Do processo disciplinar. Isso eu falo com relação aos alunos, né? Em relação a professores e outros servidores, tem essas consequências, sim, e tal, né? Então, quem está cursando a universidade, o curso de medicina da Universidade Estadual de Roraima, que eventualmente, resto provado, que ingressou na universidade por meios não lícitos, pode estar perdendo tempo, né? Porque pode estar cursando, chega no segundo, terceiro ano, aí pode ser desligado. Pode ser desligado, sim. Vai gerar demanda fora, mas vai pode gerar demanda judicial, vem, né, todo o questionamento, mas eu penso que provavelmente, se isso realmente se comprovar, será o posicionamento da administração superior com relação aos alunos, né, que eventualmente têm entrado dessa forma. Professor Cláudio, é evidente que a comunidade universitária, especialmente professores, servidores e alunos, cuja a maioria é composta de profissionais honestos, não vê com tranquilidade esse período tumultuado da administração. Como é que a alta administração da UER tem tomado providências, tem adotado posturas para mostrar para esta comunidade honesta que isso é um período que vai passar? Primeiro, um ditado que eu costumo sempre lembrar. O que nós estamos fazendo é separando o joio do trigo. E essa separação ela tem que ser feita com parcimônia. Nós não podemos, em hipótese alguma, criar alguma injustiça. Nós sabemos que nessas primeiras operações muita gente foi envolvida propositalmente. A investigação da Polícia Federal ela é muito sintomática, porque fala em organização criminosa. Isso significa que são vários elementos em várias esferas que inclusive extrapolam o âmbito acadêmico. Então, de nossa parte, pelo menos pessoalmente, eu acho que a gente tem que assumir todo o ônus da resistência, inclusive dos recados velados que chegam, para que os honestos, alunos, professores e técnicos, que são a maioria, trabalhem tranquilos. A universidade hoje ela tem um projeto estritamente acadêmico.
Nem eu, nem o professor Damas temos nenhum envolvimento político ou econômico que faça com que nós tenhamos algum receio em fazer e em tomar todas as medidas necessárias para realmente eliminar a banda podre de dentro da universidade. Cada um que se envolveu sabe, independentemente da sindicância, o que fez, como fez e por que fez. E terá oportunidade para se explicar. Mas, em hipótese alguma, essas pessoas não responderão por aquilo pelo que elas foram responsáveis. O prejuízo é enorme à instituição, a credibilidade da UER, ela vale muito. A universidade, independentemente de quem está na gestão, ela é um tesouro do Estado e isso não pode ser jogado na lata do lixo ou ser utilizado da maneira como aparentemente foi durante vários anos. Então, da minha parte, eu acho que é mostrar firmeza no que a gente está fazendo, separando essa questão que é mais policial do que acadêmica e transmitindo sempre que for possível, por meio do Conselho Universitário, por meio de reuniões, o que está sendo feito e deixando bem claro que isso não vai criar nenhuma instabilidade no andamento acadêmico da universidade, como tem acontecido desde o início de 2024. Pois é, uma coisa que precisa ser levada em conta é a dimensão para fora dos muros da universidade. Evidentemente que os acadêmicos de medicina da universidade, que chegaram à universidade por méritos, né, não aceitam com tranquilidade, né, essa desvalorização do ensino na UER. Né? Na UER. Mas eu queria aproveitar da experiência do Edson, né, que já militou no Ministério Público, na academia, e é quase sempre um consultor para assuntos políticos, da seguinte forma: Edson, em função do foco na administração acadêmica, que a atual reitoria e vice-reitoria da universidade implementaram, houve alguma consequência do ponto de vista da universidade no financiamento da própria universidade? Nós tivemos particularmente, quando assumimos em 2024, e o reitor nos corrija, nós assumimos com um orçamento muito pequeno que não dava sequer para pagar a folha de pessoal. Então, eu recordo, foi um ano que o gás, por exemplo, para fazer o cafezinho, nós nos rateávamos, o reitor tirava dinheiro do bolso para pagar botija de gás. Trabalhando nossos gabinetes, caiu chuva, o telhado nas nossas cabeças, nós tirávamos dinheiro do bolso para consertar o telhado, o ar-condicionado e tal. Foi assim 2024. 2025, nós conseguimos um orçamento que atendia, né, o pagamento de pessoal e o custeio. Então não precisávamos mais tirar dinheiro do bolso para pagar botija de gás e nem consertar telhado. Mas tivemos problemas orçamentários, né? Foi um orçamento que atendia, né, essa necessidade básica da universidade. Só que nós precisávamos de alguns remanejamentos, inclusive remanejamentos até para visando o custeio desses trabalhos de investigação e tal. E tivemos, como o próprio reitor disse, algumas dificuldades desse remanejamento junto ao executivo, aonde pedidos de meramente orçamentário, porque o financeiro nós tínhamos,
de ficar 5 meses, 150 dias sem que, né? A gente pedindo insistentemente o remanejamento que tínhamos o financeiro, mas não saía. Então nós tivemos esses problemas de relacionamento, particularmente com o executivo, que chegou agora no final de 2025. Conseguimos em boa parte resolver essa questão, mas obviamente que ficou, e o professor Getúlio sabe, é administrador, secretário de planejamento, sabe a dificuldade, né, de você executar um orçamento aonde as rubricas não estão devidamente, né, alocadas, né, o aporte financeiro devidamente alocado. Isso prejudica em muito a execução orçamentária da instituição. Então nós tivemos esse problema com o executivo, esse problema. Inclusive tivemos até que impetrar 2 mandados de segurança contra ato do senhor governador, no sentido de que se providenciar esses remanejamentos. Mas ao final do ano conseguimos executar uma parte e outra parte tivemos que realmente acabar devolvendo. Então tudo isso é muito ruim, né? A universidade ela tem os seus problemas internos que nós estamos tentando resolver. Só que nós precisamos muito contar com o apoio do executivo, apoio do legislativo e dos demais agentes públicos, no sentido de entender que as pessoas, a gente passa, nosso mandato termina, né? Outros gestores entrarão e nós temos que pensar na continuidade e na importância da universidade para o Estado. A universidade, como disse o reitor, é uma joia, é um tesouro do Estado que nós temos que cuidar, independentemente de quem está à frente da gestão, né? Eu penso que nesse ano, agora 2026, que será o ano para nós internamente, onde essas sindicâncias, esses PADs, esse processo administrativo disciplinar realmente vão se desenvolver e vão chegar ao seu final. Eu penso, né, que fazendo isso, eu acredito que nós vamos tirar dos ombros da universidade uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos, né, a gente sempre conversa, tirar esses esqueletos do armário e nós mesmos, nós universidade, né, independentemente do trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, mas quem primeiro tem que dar uma satisfação à sociedade de uma maneira responsável somos nós, universidade. Então, por isso que eu acredito que as primeiras medidas efetivas nesse sentido, elas vão acontecer nesse ano de 2026. E precisamos muito da ajuda, do acolhimento e do apoio das esferas de poder para isso, né? E então eu tenho muita esperança que 2026 será o ano mesmo do divisor de águas internamente dentro da nossa universidade. Professor Cláudio, como é que está o orçamento de 2026? O orçamento de 2026, ele foi diminuído em relação ao de 2025. Aquela alegação de que devolveu no ano anterior, né? Isso. Mas, independentemente dessa redução, nós temos condições de fazer a parte de custeio, né, de uma forma tranquila, até mesmo porque todos os contratos sob suspeita, eles foram praticamente refeitos, remodelados, retrocados. Nós estamos com por exemplo, a terceirização de serviços, que está sendo investigada pelo MP, ela foi substituída. Locação de veículos, que era na faixa de R$1 milhão até abril de 2024, nós não utilizamos esse contrato em 2024 e em 2025, isso não fez falta nenhuma. R$1 milhão por ano. A gente também conseguiu reduzir custos em relação, por exemplo, à locação de computadores, que é um contrato que era na faixa de R$1 milhão, com um DFD, que é o demanda formal de uso, foi feita em 3.200.000.
A gente conseguiu agora por R$700 mil. Então, o que a gente vai identificando é que existiu uma prática de criar os ETPs, os DFDs, com os valores altos, e esses contratos aparentemente eram utilizados para desvios, né? Isso tudo já foi saneado, e essa economia permitiu com que a gente conseguisse aumentar o orçamento para manutenção predial, embora nós não conseguimos aplicar por conta desse demora no remanejamento, mas isso vai ser feito agora, né? E esses recursos também proporcionaram somente no ano passado a criação de 80 bolsas de trabalho para alunos. Então a gente tem hoje 80 alunos recebendo R$1.000 por mês, por 20 horas de trabalho semanal. Esses alunos, eles acabam sendo alocados em setores que têm a ver com o curso que eles fazem. Isso cria uma identidade maior e uma diminuição muito grande da possibilidade de evasão. Então, esse tipo de uso do recurso, economizando ali e jogando ali, a gente tem feito. Então, mesmo com um orçamento que sirva apenas para pessoal e custeio, nós conseguimos equilibrar. O que a gente tem percebido, principalmente por políticos na Assembleia, eu tenho pouco trânsito, conheço pouca gente, e a minha sensibilidade é diferente do professor Damas, que transita já há mais tempo, mas a gente percebe que os políticos têm enxergado a universidade como algo que é importante para boa política. Então a gente imagina, né, que durante o ano, por exemplo, nós vamos conseguir suplementações por meio de emendas parlamentares, e com a certeza, né, tanto pro político que está colocando o recurso, quanto para a gente, que isso vai ser muito bem utilizado, e a gente espera criar um ambiente em 2026 que realmente concretize o nosso planejamento de voltar de uma maneira forte pro interior. O pilar da interiorização e da inovação, que não é uma inovação somente tecnológica, mas uma inovação pedagógica, ela vai ser o diferencial ao final dessa gestão. A universidade vai voltar para o interior. O CONUNE aprovou um programa, que é um chamado Programa Expandir, que vai permitir que essa criação de cursos aconteça de uma maneira independente dos colegiados. E com isso nós temos condições de atender praticamente todo o interior, seja no campi de Rorainópolis, que está estruturado, seja no campus de Baliza, que precisa ser reformado, e no de Caracaraí, seja nos polos nos municípios. Então todo esse planejamento foi feito, os projetos existem, os custos são bem claros, então a decisão é política. Se o Executivo e o Legislativo abraçarem esses projetos, a universidade muito rapidamente volta para o interior com inovação, e isso também vai permitir a internacionalização, haja vista que a proximidade, né, da Guiana, da Venezuela, e o atrativo que a Roraima tem no mundo pode ser um forte fator para que nós também rapidamente conseguimos internacionalizar a universidade e conseguir parcerias com universidades estrangeiras, institutos, e isso, claro, vai passar pela nossa gestão, né? E a ideia é que isso fique bem sedimentado na universidade e que definitivamente passa a ter um viés estritamente acadêmico, voltado para o ensino, pesquisa e extensão. Quanto é o orçamento de 2026? Ficou em hoje 103. O orçamento do ano passado, 2025, era 106 milhões.
E o orçamento acabou sendo aprovado, 103 milhões, e eu não sei os números exatos, mas nós tivemos, como o reitor bem lembrou, ao invés de termos um aporte, um acréscimo orçamentário como todos tiveram, no caso específico da universidade, foi cortado o orçamento. Tivemos um orçamento aprovado menor do que o do ano passado. Usando a linguagem dos economistas, nominalmente já foi menor. Já. Se colocarmos a inflação, aí a queda real é muito maior. Muito maior, sem dúvida nenhuma. Né? Bom, a universidade, ela precisa ser entendida pelos políticos, né, como um instrumento valioso para o Estado. Eu disse aqui, valioso do ponto de vista cultural, do ponto de vista técnico, tecnológico, do ponto de vista econômico. Como fazer isso? Como fazer esse convencimento, né, num ano eleitoral onde os políticos, sobretudo os parlamentares, querem salvar a própria pele? Como fazer, professor Edson Damas? Mas surpreendentemente, Getúlio, nós temos conversado com parlamentares, né, no estado, e surpreendentemente há uma compreensão da importância e da necessidade da universidade, principalmente no seu aspecto da interiorização. Voz corrente entre os, né, no setor político, que a universidade precisa retornar para o interior. E só tem uma razão de ser e de existir da universidade estadual: interior. Chegar naquelas localidades aonde as faculdades privadas não têm interesse, não há, né, retorno financeiro para isso, e mesmo as instituições de ensino pública federais também não conseguem chegar. Então, essa é a vocação da universidade estadual. Eu penso, imagino isso. Só tem uma razão de existir a universidade estadual: ir para o interior, e naquelas localidades, estar próximo da população do interior. Não tem sentido nenhum a UER estar funcionando exclusivamente ali no Canarim, aqui no centro da cidade, no meio, né, ou seja, nos bairros mais nobres da cidade, cercada de outras instituições privadas de ensino. Não éramos para estar ali. Era para estar lá né, nos bairros, na periferia e principalmente no interior. E há essa compreensão por parte do setor político. E nos cobram isso, né? Por isso que todo esforço, né, do reitor e nosso é porque nós retornemos para o interior. E nesse sentido, há promessas, né, principalmente de emendas parlamentares. Eu não vou citar aqui os parlamentares, mas podemos citar, né, mas se quiser citar, fica à vontade. Mas eu vou fazer isso em nome da presidência da Assembleia Legislativa. Porque do ponto de vista político, a universidade precisa de patrocinadores. Exatamente. Mas eu vou citar, assim, incentivado e motivado pelo presidente da Assembleia, o atual presidente. Vários deputados nos procuraram, né, e querendo e nos cobrando essa interiorização, inclusive alguns deputados tirando já emendas alocadas em infraestrutura para cursos da universidade, né, que nós levemos esses cursos para o interior, aportes financeiros e por intermédio de emenda para se pagar deslocamento de professores, contratação de novos professores, bolsas para alunos. E a gente fica muito feliz com isso, né? Ou seja, ao invés de estar investido na infraestrutura, construção de vicinal, de ponte, de estradas, com, né, contratação de empreiteiras, esses parlamentares, alguns parlamentares, estão investindo no pagamento de deslocamento de professor, contratação de novos professores e principalmente bolsa para alunos. Isso está no campo da promessa, né? Sim, mas está no campo da promessa, mas já está em curso esse processo agora, que se inicia no ano, né? Uhum. E nós já tivemos uma pequena experiência no ano que passou,
de alguns apoios de parlamentares federais, né? Federais e estaduais. Então, por isso que eu digo que eu fico feliz, né? E eu vejo, se critica muito, né, o mundo político, o político e tal, mas particularmente os nossos deputados, e continuo insistindo, alguns federais e também estaduais, eles têm reconhecido essa importância e têm investido na universidade, e agora com mais promessa esse ano. Então, por isso que eu estou assim muito esperançoso e acreditando que realmente nós teremos um ano aí de muitas realizações aí, principalmente no interior. Dentro desse processo de interiorização, qual é o papel do ensino à distância? Getúlio, hoje a gente tem o ensino à distância nosso, ele é aplicado pelos cursos da Universidade Aberta do Brasil. São cursos com muita concorrência. A gente deve ter hoje, nos cursos que são aprovados para a gente, mais de 1.000 alunos frequentando, em todos os polos, em todos os municípios. Formalmente, esses polos são os polos do Instituto de Educação de Roraima, que atende também os cursos do IFRR e da Universidade Federal, que também tem cursos da UAB. Então, isso atende muito bem a parte de EAD, e a gente está aprimorando esse EAD pela UAB, principalmente no sentido de diminuir a evasão. Então, o EAD pela Universidade Aberta do Brasil tem atendido plenamente as demandas. O que a gente precisa é estruturar melhor os cursos presenciais no interior. E esses cursos presenciais, da maneira como vai ser feito pelo programa Expandir, vão ter uma característica de tentar utilizar professores que são das localidades. Só a Universidade Estadual tem mais de 6.500 egressos em várias áreas. Então, a gente pode, por exemplo, abrir um curso de Direito no Uiramutã, e esses professores de Direito, que serão contratados por CLT como temporários, podem ser todos ali do Uiramutã. E da maneira como vai ser feito, o curso também pode ser estruturado pelas características da localidade. Vai ser à noite, vai ser modulado. Então, essas demandas vão ser atendidas a partir das características do local, inclusive no quesito de professores do local. A gente quer evitar ao máximo ter que deslocar professor de Boa Vista para dar aula no Iramutã, se eu tenho gente no Iramutã que pode tocar o curso. Se for possível, né? Exatamente. Então, esses levantamentos são feitos... Com foco no ensino presencial. Então, vou dar um exemplo que hoje não vai depender de aporte financeiro. A gente, com os cortes de alguns custos, a gente hoje tem condições, sem depender de emenda parlamentar, de iniciar os 4 cursos que vão ser abertos por esse programa Expandir em Rorainópolis: Medicina Veterinária, Direito, Enfermagem e Pedagogia. São 4 cursos emblemáticos porque Pedagogia é o curso mais procurado da licenciatura, Direito e Enfermagem são os segundo e o terceiro cursos mais procurados, e Medicina Veterinária, que vai ser o primeiro, obviamente também deve ter uma demanda grande, e vão ser abertos em Rorainópolis por esse programa Expandir, sem, nesse momento, a necessidade de aporte financeiro por suplementação nenhuma. Investimento, porque tem o campus de lá. Isso. Já... Então vai servir como exemplo de como isso vai funcionar, e eu tenho certeza que a partir disso, os políticos que já têm credibilidade na universidade, além da credibilidade, vão começar a querer colocar recursos para que em outros municípios possa acontecer, independentemente de não ter um campus da universidade. Porque isso pode ser aberto com polo ou com sala descentralizada. Então, esse modelo de implantação de cursos, ele é muito dinâmico,
E como a universidade tem essa facilidade, diferentemente da federal ou do IFE, de resolver esse tipo de situação por meio de resoluções do Conselho Universitário, a agilidade nossa, com toda a burocracia necessária, é muitíssimo maior do que de outras instituições públicas. Então, é realmente uma estratégia muito poderosa para levar o ensino universitário nos interiores barato. Os custos são muito fáceis de serem dimensionados, principalmente se a gente for aproveitar professores que tenham formação no local. Antes de pensar em abrir enfermagem em Rorainópolis, foi feita toda uma consulta em relação a quantos profissionais que têm especialização no mínimo e são potenciais professores. Mesma coisa para direito. Então a gente já sabe que existe essa possibilidade. No caso da medicina veterinária, essa consulta também está sendo feita a partir do Conselho de Veterinária e aparentemente a gente vai ter condição de ter professores para tocar esse curso, que não necessariamente serão cursos regulares. Esses cursos podem atender a demanda e depois vão serem substituídos. Essa vai ser a diferença do curso do interior para o curso da capital. E os professores efetivos que já estão acomodados aqui em Boa Vista, considerando que boa parte deles tem um segundo vínculo público aqui, dos 190 professores nossos, pelo menos 100 tem segundo vínculo público. A gente não tem dedicação exclusiva. E a gente sabe que o restante pode ter um segundo vínculo particular, tem a questão familiar. Então, o deslocamento do professor efetivo para o interior foi um dos motivos dessa diminuição das ofertas no interior, culminando em 2016, quando os colegiados decidiram aonde iam se fixar. Então, esse movimento de retrocesso, para ser superado, vai ter que ser feito dessa maneira, preferencialmente dando opção de contratação de professores da localidade. Então, essa é a ideia. Prefeito, a implantação desses cursos não depende de aprovação do MEC. Esses cursos, eles já são aprovados, os PPCs. A gente já tem os cursos aprovados, né? E depois da implantação, a gente tem 2 anos, né? E aí esses cursos começam a ser avaliados. Ele não necessariamente hoje vai ser feito pelo colegiado do curso. Então, o curso de Direito que vai ser aberto no interior, ele não necessariamente precisa do crivo do colegiado do curso de Direito aqui de Boa Vista, porque ele vai nascer de dentro da Pró-Reitoria de Ensino, por meio desse programa chamado Expandir, que foi aprovado por uma resolução do Conselho Universitário. Perfeito. Diogo, tem já participações com o tema? Vamos ouvir, ler. Quem é? Curso de Medicina da UER tem aulas práticas? É a pergunta do Helder Girão Barreto, o nosso companheiro aqui, que sempre está, porque o doutor Helder Girão Barreto está perguntando se o curso de Medicina da UER tem aulas práticas. Até onde eu conheço o curso, que foi um curso praticamente montado e gerenciado durante muito tempo pelo Dr. Mário Maciel, ele tem um viés muito prático, eu não vou lembrar a terminologia, mas que é aquele curso em que você tem os casos nos hospitais. Então a gente tem muito preceptor e as aulas práticas, elas acontecem sempre em ambiente hospitalar. E no caso das aulas na universidade, nós temos os laboratórios nossos, são os de última geração em relação à realidade virtual, à realidade expandida. A biblioteca da UER, que é uma biblioteca digital, ela permite, por exemplo, a substituição de um Atlas Sobota, que é um Atlas de anatomia caríssimo, que você precisaria ter no mínimo um exemplar para cada 5 alunos para entender como biblioteca básica. Esse Sobota, ele está
de forma digital, e por estar de forma digital você tem várias formas de utilizá-lo que você não tem no físico. Então, assim, tanto a parte de bibliografia quanto a parte de recursos tecnológicos para ensino em sala de aula, hoje na universidade é o que tem de melhor. A gente precisaria, no caso de suplementações para investimento, a ampliação dessas metodologias, inclusive com simuladores, com implantação de robôs para fazer cirurgias. A área de telemedicina é uma disciplina muito forte em nosso curso, além da questão da medicina indígena, que é um diferencial do curso. Então nós temos já uma forma de ministrar o curso de medicina que é inovador, ou no caso nem inovador, mas que está dentro da tendência mundial, e falta o ajuste fino para que isso aconteça. O curso de medicina veterinária, por exemplo, vai nascer com o mesmo espírito na questão da tecnologia que o curso de medicina. Então a gente não vai precisar ter um cadáver de um animal para o aluno trabalhar. Então essa parte de... Isso está tudo no mundo digital. Tudo no digital, funciona com realidade expandida. A gente está no ponto já de ter modelos em que você vai manipular, não somente ter a peça em frente, né? E isso é um caminho sem volta que pode ser mais lento ou mais rápido dependendo dos investimentos. Custeio a gente já tem. Então a decisão de mais rápido ou menos é uma decisão política, e o que a gente está construindo hoje, isso está bem claro, é a credibilidade das pessoas que têm o poder de colocar recursos lá e ter a certeza que esse dinheiro vai ser bem empregado e que vai trazer dividendos políticos para esse deputado, né, que colocar o recurso. Por falar em investimentos, aquele prédio lá onde foi flagrada a roubalheira não é mais da universidade, né? Está lá com outra placa de destinação. Ou é da universidade ainda? Ele é da universidade, ele tem uma demanda da SUFRAMA, antiga. Essa demanda vai extinguir agora com a finalidade do prédio. A ideia é da gente não ocupar aquele prédio. Ele é um prédio assim que, para as características da universidade, ele é, como é que eu posso dizer, ele destoa da ideia de universidade. Então é um prédio que, após a conclusão, escriturou e registrou, né? A tendência nossa é fazer uma alienação desse prédio, seja de qual forma for, e o recurso utilizado por essa alienação servirá para a construção de 2 blocos de sala de aula no terreno ao lado ali do nosso auditório, né? Esse custo já foi, inclusive, o custo do prédio, o preço já foi, inclusive, avaliado pela CEINF, e com certeza com esse valor a gente consegue fazer os blocos de sala de aula, que é o que a gente precisa. Aquele prédio seria para utilização administrativa, só a sala da reitoria tem quase 1.000 metros quadrados. A ideia ali, sei lá, é de uma ostentação que a universidade não precisa. A universidade tem que ter um perfil pé no chão, e o que a gente precisa é de uma sala com um computador, com uma mesa, e salas de aula em condições para os alunos. O conforto tem que ser para os alunos. Então esse prédio ele é um ativo nosso que pode ser alienado, e esse recurso pode ser utilizado para a construção de salas de aula. Ainda bem que eu estou equivocado. Eu pensei que já não fosse mais da universidade. Houve uma tentativa. Houve a tentativa, né? Bom, o José Gerson Maciel diz: bom dia, doutor Getúlio, meus parabéns pela entrevista com os reitores da UER. Que mais? Uma pergunta aos ilustres reitores. Como está o orçamento da UER? Passa pelo MEC ou fica restrito ao orçamento anual do Estado, quando a Assembleia aprova todos os anos no orçamento geral? Já se falou do orçamento aqui, Gerson,
E a universidade estadual não é obrigada a mandar orçamento para o MEC. Outra coisa, por que a universidade estadual pode receber emenda? Outra coisa, porque ele está perguntando se a universidade estadual pode receber emenda de deputados federais e estaduais. Pode, como ela tem autonomia, as emendas podem ser direcionadas diretamente para a universidade. Perfeito, vamos lá. JM, sou economista, não quer dizer isso. Ah, tá bom. Sou o José Maria. Pergunta aí para os representantes da UER se este caos instalado na UER não é resultado das denúncias do ex-reitor em desvio de bilhões dos cofres da UER. Talvez bilhões não, mas alguns milhões sim. Como também não é falta de apoio deste governador que só sabe fazer vídeo. Querem responder? Da minha parte... já foi feito aqui o fato. Da minha parte, Getúlio, eu acho o seguinte: eu fui vice-reitor durante 4 anos e constantemente alguém pergunta: como é que você estava de vice-reitor e não percebeu o que estava acontecendo? A explicação é simples, né? A vice-reitoria, que agora está com o professor Edson, por exemplo, ela é responsável pela compilação do relatório de gestão. Toda a documentação que é passada para esse relatório de gestão, formalmente está corretíssima. A gente não tem nenhum apontamento de Tribunal de Contas, nenhuma recomendação. Formalmente ela é correta. O que eu percebi depois da operação... Desse período de 4 anos que você foi vice-reitor. Então isso eu posso dizer porque todos os relatórios de gestão são compilados na vice-reitoria, juntamente com o pessoal do controle interno. Todas as informações estão corretas. O que aconteceu foi que os recursos que entraram e saíram da universidade, num esquema que a Polícia Federal está investigando como lavagem de dinheiro, eram feitos extra-orçamentário. No meu modo de ver, que eu não entendo, né, mas o professor Damas pode explicar melhor, algo muito grosseiro. O dinheiro entrava na conta do Banco do Brasil e saía. Simplesmente assim. E saía de que jeito? Né? E, no caso, como é que o vice-reitor, tanto eu quanto o outro, acabou sendo envolvido? Parte desses pagamentos eram feitos de que maneira? A Pró-Reitoria de Finanças encaminha o pagamento para o Banco do Brasil. A partir do momento que ela faz isso, abre uma tela no Banco do Brasil, você que vai fazer o último clique, um clique da Pró-Reitoria já foi feito. Se isso foi feito formalmente, isso aí já estaria liquidado. Se está liquidado é porque tinha empenho. Se teve empenho é porque tinha nota fiscal. Essa nota fiscal foi conferida pelo fiscal do contrato e tinha um contrato. O que acontecia é que simplesmente esse pagamento era encaminhado para o Banco do Brasil sem liquidação. Então, a Pró-Reitoria de Finanças, por meio de quem fez esse encaminhamento, tem que responder por que fez isso. E essa forma de comprometer tanto a mim quanto o outro vice-reitor, hoje eu tenho plena certeza que fez parte de um plano de confundir qualquer investigação. Então, esse tipo de esquema, além de grosseiro, significa que existiu uma segurança, além do que estava acontecendo na universidade, de que isso não ia ser constatado. O mapa do FIPLAN, por exemplo, registra esses movimentos e não tem nenhuma trava no decorrer dos anos em que isso aconteceu. Então, na minha opinião, muito mais gente está envolvida nesse esquema. Por isso eu concordo com o termo da PF, que é de organização criminosa, e as ramificações disso, quem vai ter que dizer e definir são as investigações tanto da PF quanto do MP.
como o professor Damas disse, do portão da universidade para dentro, todas as medidas que a gente puder fazer, desde a investigação até o processo administrativo, serão feitas, independentemente do que a PF e o MP estão fazendo, independentemente de onde essas investigações da PF e do MP vão chegar além das pessoas envolvidas na universidade. Então, essa separação precisa ser bem feita. Então, do portão para dentro, nós vamos fazer o que tiver que ser feito. A gente sabe que tem resistências. As pessoas, obviamente, que se envolveram com isso estão temerosas, não sabem o que vai acontecer. Esse temor pode gerar um fator que a gente vivenciou durante esse tempo, e de um tempo para cá um pouco maior, que é inclusive de alguns recados. O ano passado, por exemplo, em dezembro, o professor Damas recomendou que eu saísse de Boa Vista em dezembro. Isso, obviamente, por conta dos monitoramentos. Da minha parte, eu não tenho problema nenhum em ser ameaçado ou receber recado. Eu vou fazer o que tem que ser feito, e a única maneira que acharam para que isso possa não acontecer é ameaça. Porque, eu costumo repetir de uma maneira bem grosseira, eu não tenho o rabo preso com nada e com ninguém. E vou deixar bem claro quem é quem nesse esquema podre que vingou na universidade durante esses anos. Gozado é que o Tribunal de Contas nunca detectou isso aí. Nunca, a universidade nunca recebeu qualquer orientação do tribunal quanto à execução do orçamento, porque, pelo que você está dizendo, o orçamento era executado via Banco do Brasil, né? Com papéis ali colocados. Como é que foi a matéria da Folha sobre o primeiro caso de comprovado de vaga de vestibular vendida? Como é que foi? Envolvia alguém ligado ao Tribunal de Contas? Pois é, troca de favores, né? Isso. Isso o Tribunal de Contas do Estado tem que se manifestar, não é, doutor Edson Damas? Não sei. Não faço parte do Tribunal de Contas. Bom, vamos lá, são 9 horas e quase 10 horas. Eu quero agradecer aqui a presença do reitor, né, da UER, o professor Cláudio Travassos, e do vice-reitor Edson Damas, da Universidade, como eu disse, da Universidade Estadual de Roraima. Eu quero fazer uma última pergunta ao reitor. E é o próprio Damas que pode responder. Os jovens que sonham um dia ser médicos formados pela UER, podem primeiro participar de um vestibular que vai avaliar o mérito de cada um, e depois que medidas vão ser tomadas para reparar esse erro que é imensurável, né, na formação dos médicos pela UER? Bom, primeiro, que essa é uma certeza que a gente pode dar. Todos os certames que envolverem tanto o ingresso aos cursos de vestibular de medicina quanto aos outros vão ser feitos da maneira idônea, utilizando bancas idôneas que vão dominar todo o processo. Então isso é muito bacana para quem está estudando, não ficar com aquilo na cabeça de que ele pode ser preterido por alguém que, por favor ou por recurso, tomou a vaga dele. Então, essa certeza as pessoas podem ter enquanto nós estivermos organizando os vestibulares. O outro ponto, no que dependesse só de mim, toda pessoa que entrou de forma fraudulenta perderia, anularia o efeito da coisa. Judicialmente eu não sei como é que isso faz, mas se dependesse de mim,
essas cabeças todas seriam cortadas. Que eu acho um absurdo uma pessoa que entrou desse jeito acabar indo parar num atendimento de hospital. Quem já entrou desse jeito não tem a ética suficiente para ser um médico. Isso é minha opinião, e que se eu pudesse, eu cortava a cabeça de todas essas pessoas. Mas isso não depende de mim. Judicialmente eu não sei o que vai acontecer. Agora, no que depender de nós, que é a idoneidade dos certames, isso todos podem ter garantido. Perfeito. Deixa eu só lembrar uma coisa. A desconfiança com relação a um vestibular limpo, né, sano, já existiu na Universidade Federal de Roraima durante algum tempo. As administrações posteriores tomaram medidas de saneamento, e hoje eu sou ex-integrante da Universidade, posso dizer, né, não há possibilidade de fraudar o vestibular da universidade. Então dá para corrigir, depende dos senhores, tá bom? Muito obrigado, são 10h03, Rodiover. Vamos ao intervalo de uma música e em seguida vamos conversar com uma